Então, hoje, nós vamos falar de pancreatite aguda grave. Por que eu falo de pancreatite aguda grave? Pancreatite é uma doença das piores que existem para quem vai tratar esse paciente. Primeiro, que a pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas. Nós já vamos discutir isso para frente. E é uma tendência natural dele melhorar sozinho. Então, grande parte, cerca de 3/4 dos pacientes, eles evoluem por uma forma benigna. Ele sente o episódio, ele faz a pancreatite e ele vai ficar bom sozinho. Vocês vão ver que o tratamento é o mesmo dos últimos 100 anos, nada. Você espera aquilo melhorar sozinho, só faz o repouso do pâncreas. Mas existe um grupo de pacientes que evolui para essa forma grave, que é óbvio que é a minoria, vai de 30% a 20% desses pacientes. Mas esses pacientes que evoluem para uma forma grave, eles chegam a uma mortalidade que pode ser superior a 70%. Então, quando esse paciente evolui para a forma grave, é grave mesmo, com uma morbimortalidade muito elevada. Então, é disso que a gente quer falar. Primeiro, relembrando lá do professor Emílio, professor de anatomia de vocês, está aqui a anatomia do pâncreas. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o pâncreas não é um órgão intraabdominal. O pâncreas está localizado no retroperitônio. Olha o desenho aqui. Ele está localizado basicamente atrás do estômago. Ele tem contato direto com a minha coluna aqui atrás. Ele não está na cavidade abdominal, como o fígado, como o baço, como o estômago. Ele está atrás dessas estruturas, recoberto pelo peritônio posterior. Por isso que a gente chama disso de uma... ele tem uma posição retroperitoneal. Então, ele tem contato com a minha coluna. Ela tem contato com a minha parede dorsal. Então, vocês lembrando aqui o fígado, hepático direito, hepático esquerdo, contrário, né? Hepático comum recebe o ducto cístico da vesícula biliar e passa a se chamar colédoco. O terço distal do colédoco tem uma posição intra ou retropancreática, quer dizer, atrás do pâncreas ou, mais comumente, por dentro do pâncreas. E ele recebe o ducto principal do pâncreas, aonde eles se unem normalmente e penetram na papila maior. Então, vamos olhar aqui de novo. Olha só. Aqui o final, colédoco, depois de receber o ducto cístico, recebendo o ducto pancreático. O ducto pancreático principal, olha ele aqui, ó, ele corta todo o pâncreas, todo o pâncreas. E ele vai se bifurcando em ductos secundários, terciários, quaternários, até a intimidade do ácino. Esse ácino produz células, produz enzimas proteolíticas. Entre esses ácidos, a gente tem aquelas células beta, né, aquelas células de Langerhans, que produzem insulina e glucagon. Então, vamos lá. Mostrando mais uma vez, ó, o ducto principal, ele corta todo o pâncreas e ele vem se bifurcando, ó, secundário, terciário, quaternário, até chegar na intimidade do tecido. E aqui o ducto principal se une ao ducto colédoco e normalmente eles penetram juntos na papila maior. Eventualmente, eu posso ter um ducto secundário que drena a cabeça do pâncreas por uma papila menor que é proximal ao estômago. Então, ela fica mais ou menos aqui de 1,5 a 2 centímetros acima da papila maior. Quanto à fisiologia, isso é só para a gente lembrar, o pâncreas tem uma dupla função. Ele tem uma função endócrina e uma função exócrina. A função endócrina, basicamente, é a produção de insulina e glucagon, que são hormônios que controlam a glicemia do paciente. Na pancreatite aguda, raramente a função
endócrina é acometida. A função exócrina, que tem uma importância muito maior na fisiopatologia da pancreatite aguda. Então, só para vocês lembrarem, a gente tem vários hormônios, várias enzimas proteolíticas, ou seja, que quebram proteínas. Tripsina, quimiotripsina, polipeptidase, carboxipolipeptidase, a elastase, lipase, a amilase é a salivar, mas eu tenho um pouco de amilase também produzida pelo pâncreas. Então, vamos raciocinar o seguinte: se eu tenho enzimas proteolíticas no meu pâncreas, que quelam a proteína, que quebram, por que eu não faço a digestão do meu próprio pâncreas, normalmente? Se dentro do meu pâncreas eu tenho enzima proteolítica, vocês sabem que a membrana celular é lipoproteica, por que ele não vai consumir o meu próprio pâncreas? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e por isso que a fisiologia é importante. Porque o pâncreas tem vários fatores de defesa que previnem da autodigestão do pâncreas. Então, lembra que eu falei que eu tenho um ducto principal, ele vai se bifurcando em secundário, terciário, quaternário, até a intimidade do ácino. Então, aqui vocês estão vendo os ácinos pancreáticos. Então, nós vamos pegar um ácido pancreático e vamos trazer ele para cá. Está aqui uma célula. Primeiro fator de defesa do meu organismo. As enzimas proteolíticas são produzidas no retículo endoplasmático. E elas são produzidas numa forma inativa, na forma de tripsinogênio. Essa terminação, ogênio, significa enzima inativa. Então, o primeiro fator de proteção para o pâncreas não ser autodigerido, ele não produz enzima na forma ativa. Ele produz enzimas na forma inativa. Então, a principal enzima proteolítica é a tripsina. Então, ele produz uma forma inativa chamada tripsinogênio. Segundo fator de defesa, vocês lembram lá do cursinho de vocês que vocês tinham um retículo endoplasmático liso e endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, porque ele tinha aquelas granulações em volta. Que você sabia que depois essas granulações saíam do retículo endoplasmático e se chamavam grânulos de zimogênio. A gente sabe que o retículo endoplasmático é um só. Ele está liso porque o grânulo de zimogênio já desprendeu dele, e ele é rugoso quando ele ainda tem o grânulo de zimogênio. Então, primeiro fator de defesa, a enzima proteolítica é produzida na forma inativa. Segundo, ele é carreado no ácido para o canalículo dentro dos grânulos de zimogênio. Isso quer dizer o quê? Ele não tem contato direto com o citoplasma da célula. E se acontecer, por algum motivo, do grânulo de zimogênio romper, cair uma enzima inativa, que essa enzima tornar-se ativa, existem ainda no interior do citoplasma do ácido pancreático antienzimas proteolíticas, que vão inativar essa enzima que foi ativada por acidente, vamos dizer assim. Ou seja, o fator de defesa, tá aqui, os 3 fatores de defesa, são muito grandes. Então, para eu ter uma autodigestão do pâncreas, eu tenho que ter uma agressão muito grande desse pâncreas. A gente já vai chegar nesse detalhe. Então, o que acontece? Se ele é produzido na forma inativa, como é que ele lá no tubo gastrointestinal vira ativo? Então, ele é produzido pelo retículo endoplasmático na forma inativa,
ele é transportado pelos grânulos de cimogênio até o ácido. Quando eu tenho um estímulo, eu tenho liberação de vários hormônios, entre eles a secretina, que atua estimulando a liberação das enzimas pancreáticas para o interior da luz do adenal pela papila maior. Quando essas enzimas chegam na luz do adenal, ela entra em contato com uma outra enzima, chamada enteroquinase. Entero, porque elas são produzidas pela mucosa do adenal. Quinase, essa terminação significa enzima que ativa outra enzima. Então, na luz do adenal, a enteroquinase transforma o tripsinogênio, que é a enzima inativa, em tripsina, que é a enzima ativa. A tripsina, que além de ter a função proteolítica, ela ativa as demais enzimas proteolíticas. Ok? Então, é assim que é a ativação das enzimas proteolíticas. Então, ele é ativado lá longe do pâncreas, para não ter o risco dele autodigerir o meu pâncreas. Então, qual é a definição da pancreatite? Ite é o sufixo, pancreate é pâncreas, que é a nossa raiz, pancreatite é um processo inflamatório agudo do pâncreas, causado pela liberação intersticial das enzimas proteolíticas, com posterior ativação e autodigestão do pâncreas. Ponto final. Veja bem, eu não falei em infecção, eu não falei em resposta inflamatória ainda, eu não falei em nada disso. O que causa pancreatite é um processo de autodigestão do pâncreas. Então, repetindo a definição, processo inflamatório agudo do pâncreas, causado pela liberação intersticial, lá no citoplasma, posterior ativação e autodigestão do pâncreas. Ou seja, eu como meu pâncreas. Ponto final. Não há mais nada relacionado a isso. O que vier daqui para frente, complicação, mas não é o que causou a pancreatite. Como causas da pancreatite, eu tenho N causas de pancreatite. Entre elas, idiopática. Eu não sei qual é a causa, eu não defino a causa. Porém, mais de 90% das pancreatites, a principal causa, álcool e cálculo. São as duas principais causas de pancreatite disparado. E nós vamos nos ater. Até falo depois um pouquinho das outras, para vocês terem uma noção do que acontece, mas disparado, álcool e cálculo são as principais causas de pancreatite aguda. Não vamos entrar no mérito por enquanto. Então, fisiopatologia. Por que eu tenho essa autodigestão? Então, vocês estão vendo aqui, mais uma vez, o nosso duodeno, a papila maior, o colédoco aqui, ó, o ducto pancreático que cortou, ele vai se bifurcando, 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 até a intimidade do ácido. Então, aqui a gente olha o ácido, aqui entre esses ácidos, células beta, tá? E aqui o nosso ácido. Ele é produzido dentro desse ácido e jogado para o canalículo, do jeitinho que nós falamos lá, numa forma inativa, que vai entrar em contato com a enteroquinase lá na luz do duodeno e vai iniciar o processo de digestão da fisiologia que vocês aprenderam lá no segundo período. Então, primeiro, nós vamos falar da causa por colelitíase. O que é colelitíase? Quem está nos períodos mais baixos. Cole quer dizer bile, litíase, cálculo. Então, eu tenho um cálculo que formou dentro da vesícula biliar.
O que pode acontecer com esse cálculo para causar pancreatite? Esse cálculo sai daqui, passa pelo cisco, cai no colédoco. Ele vem uma pedra, que nós vamos aprender isso muito melhor lá no 8º período, quem não aprendeu, mas, por enquanto, acredita em mim, uma das complicações da vesícula biliar é a formação de cálculo. Esse cálculo formou aqui e, por algum motivo, normalmente uma contração da vesícula, é um cálculo pequeno, esse cálculo caiu na luz do colédoco. Ele vem migrando, seguindo o fluxo da bile, e vai passar pela papila. Quando ele passa pela papila, imagina uma pedra, a papila tem músculo, ele traumatiza essa papila e vai fazer uma hipertensão dentro dessa papila. E aumenta o tônus da papila, impedindo que o suco pancreático vá escorrer para o pâncreas. E aí, o que vai acontecer? Vamos pegar agora uma célula dessa, assinar, vamos olhar ela com uma lupa, com uma lente de aumento. Então, está aqui, ó, um ducto pancreático terminal, e lá na frente está obstruindo. Se lá na frente está obstruindo, começou a aumentar a pressão desse canalículo. Só que o ácido está aqui, ó, está produzindo meu suco pancreático e jogando aqui dentro da luz. Só que a pressão está muito alta. Então, o que faz esse aumento da pressão intraluminal? Empurra essas enzimas proteolíticas para o interstício, entre os ácidos. Com excesso, eu preciso de uma enzima de tripsinogênio para ser ativada, para ativar todas as outras enzimas e começar o processo inflamatório de todo o pâncreas. Então, como cálculo causa pancreatite aguda? Por traumatismo da papila, aumento da pressão intraluminal em todo o canalículo pancreático e um refluxo dessas enzimas proteolíticas para o interstício entre os ácidos. E começa, uma vai ser ativada, vai ativando a outra, e começa um processo inflamatório difuso de todo o pâncreas. Por isso que a principal causa de pancreatite aguda é o cálculo. Com isso, essa lesão pancreática começa a liberar mediadores inflamatórios. Fator de necrose tumoral, calicreína, interleucinas, que são as principais enzimas principais mediadores inflamatórios, eles começam a ser liberados e a caírem na corrente sanguínea. E vai causando um processo inflamatório difuso. Junto com isso, quem já esteve lá no 4º período comigo, há uma agressão ao organismo e uma resposta endócrino-metabólica e inflamatória de todo o organismo. O paciente começa a fazer hiperglicemia, a ficar taquicárdico, a reter volume urinário para aumentar o fluxo sanguíneo. Então, leva a alterações e começa indiretamente a agredir todos os meus órgãos. Então, o paciente começa a fazer insuficiência renal, insuficiência pulmonar, e, dependendo da magnitude do meu processo inflamatório, esse paciente pode vir a óbito. Isso pode acontecer. E o álcool? Como é que o álcool causa pancreatite? Então, vem uma pergunta. O cálculo é bem claro. O cálculo migrou. Normalmente, ele passa, mas traumatiza a papila e aumenta a pressão em todos os canalículos. Ao refluxo e um processo inflamatório difuso de todo o pâncreas. O álcool faz como? O álcool leva à formação de tampões saponáceos, leva à saponificação
Tá? Então, essa rolha em todos os canalículos pancreáticos. Então, vamos fazer igual nós fizemos na vesícula? Vamos olhar melhor isso aí? Então, aqui está o nosso pâncreas, um canalículo que corta isso tudo que vocês já sabem, e nós vamos olhar agora de pertinho esse canalículo. Então, igualzinho, vocês estão vendo um ducto terminal, os ácidos aqui em volta. E o que acontece? Começa a formação do tampão saponáceo. Então, aonde? O canalículo. Ó. Então, depositou um aqui, depositou outro aqui, e vai depositando lento e progressivamente. Quanto menor o canalículo, maior é a chance dele obstruir. E quando ele obstruir, aumenta a pressão nesse local, há um extravasamento local da enzima proteolítica e há uma autodigestão desse segmento do pâncreas. Já há uma autodigestão desse segmento do pâncreas. E vai destruindo o meu pâncreas progressivamente. Olha a diferença que nós estamos falando. O cálculo traumatizou, aumentou a pressão em todo o pâncreas e fez um processo inflamatório agudo. Por isso que cálculo é a principal causa de pancreatite aguda. O álcool induz a formações saponáceas, de tampões saponáceos nos canalículos pancreáticos, com uma destruição lenta e progressiva do pâncreas. Isso vai levando a uma disfunção crônica desse pâncreas. Porque se eu vou destruindo o ácido, ele para de produzir enzima proteolítica. Então, primeira coisa, o que eu tenho nessa pancreatite crônica? Dor crônica. Eu tenho um processo de autodigestão, apesar de não da magnitude da pancreatite aguda, mas eu tenho um processo de digestão lento e progressivo desse pâncreas. Eu levo à destruição dos ácidos. Se eu levo à destruição dos ácidos, eu diminuo a produção de proteínas, amilase, elastase, lipase, e o paciente para de diminuir a absorção de proteína e gordura. Então, primeiro, ele vai emagrecer. E o segundo, essa gordura e proteína tem um poder oncótico muito grande, puxa líquido, o paciente faz diarreia. Que aquela diarreia que, quando ele chega no vaso sanitário, ele olha, aquilo está cheio de uma espuminha, de gotículas de gordura. Isso se chama esteatorreia. Então, essa é a tríade clássica da pancreatite crônica. Dor crônica, esteatorreia e emagrecimento. Então, cálculo é a principal causa de pancreatite aguda. Álcool é a principal causa de pancreatite crônica. Vamos lá. Então, aqui mostrando o que acontece. Então, está aqui. Ó. Esse aqui é um pâncreas normal. Olha só. Tem um canalículo principal que corta o meu pâncreas da cabeça até a cauda. Os canalículos secundários, terciários e quaternários até a intimidade do ácido, e eles vão fazendo um processo inflamatório local. Olha só, então ele vai levando a destruição lenta e progressiva. Então, lembra que eu falei que aqueles ácidos vão sendo destruídos, e um processo inflamatório, o cálcio migra para essa área do processo inflamatório e vai depositando no pâncreas. Pedacinho por pedacinho, cada ácido daquele inflamado, ele vai depositando cálcio para tentar restringir o processo inflamatório. Por isso que a pancreatite crônica tem uma imagem na tomografia, e eventualmente eu posso ver no raio-x, que é a imagem pingo de vela. Por quê? Aparece um monte de calcificação, de pingos de calcificação no pâncreas. Isso caracteriza a pancreatite crônica. Então,
Espero que vocês tenham entendido isso, é o ponto mais importante da nossa aula, a anatomia, como é que é a eliminação, por que o cálculo causa, porque eles saem juntos. A fisiologia, que é um processo de liberação das enzimas na forma inativa e ativadas no duodeno. A fisiopatologia, tanto da pancreatite aguda quanto da pancreatite crônica. Existia uma confusão muito grande de pancreatite, era difícil estudar pancreatite, até mais ou menos 1992, aonde veio um congresso em Atlanta, e veio uma classificação nova em Atlanta. Inicialmente, as classificações da pancreatite eram edematose, hemorrágica e necrohemorrágica. Era essa a classificação que você tinha de pancreatite. Então, eu tinha 3 formas: forma edematose, hemorrágica e necrohemorrágica. E a gente sabia que a forma necrohemorrágica é muito grave. Primeiro foi questionada essa classificação. Essa classificação é histopatológica. Eu tenho que cortar e ver se tem necrose, se tem hemorragia ou se só tem edema. Segundo, lembra que eu falei das enzimas proteolíticas? Uma delas é a elastase. A elastase quebra a elastina. Elastina é uma proteína que tem no vaso sanguíneo. Então, se eu quebro a elastina, aqui é um vaso, destruir a parede desse vaso, aqui sangra, eu tenho hemorragia. Se aqui sangrou e o sangue não veio para frente do vaso, aqui eu tenho necrose. Se eu tenho autodigestão, eu tenho edema. Então, em toda pancreatite, eu tenho edema, toda pancreatite eu tenho hemorragia, toda pancreatite eu tenho necrose. Porém, uma fase vai preponderar. Isso é verdade. Então, começou a discutir. A primeira mudança foi quanto à aguda e crônica. Existia uma confusão gigantesca quanto isso. Para falar qual era a principal... Era questão de prova de residência. Qual é a principal causa de pancreatite aguda? Cálculo álcool, de tanta confusão. A confusão era tanta do ponto de vista de falar, em países desenvolvidos é o cálculo, em países subdesenvolvidos é o álcool. Aí, lógico que alguém falou, União Soviética, lá na Rússia, lá, é o lugar que tem mais pinguço da face da Terra, que tem mais pancreatite por álcool, e é país desenvolvido. Então, isso não é uma verdade. E quando aquela fisiopatologia que eu falei para vocês, óbvio que isso é eminentemente teórico, tá? Mas ele é muito aceito. Então, hoje, pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo do pâncreas, causado, aquilo que nós falamos, liberação de enzima proteolítica e autodigestão. Principal causa, cálculo. Pancreatite crônica, uma disfunção crônica do pâncreas, causada por dor crônica, esteatose e diarreia. Principal causa, álcool. Pancreatite aguda recidivada. O que é isso? O cara tinha um cálculo, fez pancreatite. Eu não operei a vesícula, não tirei o cálculo. 6 meses depois, migrou outro cálculo e fez pancreatite de novo. Então, pancreatite aguda recidivada. São vários episódios de pancreatite e, entre elas, a função pancreática normal. E a pancreatite crônica agudizada? Lembra que eu falei que tem vários canalículos? Eu posso ter um tampão saponáceo lá no ducto primário também. Só que esse ducto primário, por ser mais calibroso, raramente ele vai causar uma obstrução total. Mas pode acontecer igual aparece na artéria coronária. Você lembra na artéria coronária, como é que o cara infarta? Ele tem uma placa de ateroma ali, irrita a artéria coronária, ela faz um espasmo, não vai sangue para frente e o paciente faz infarto agudo do miocárdio. Na pancreatite pode acontecer a mesma coisa. Então, um canalículo daquele principal faz um espasmo, aumenta a pressão dali para trás e ele agudiza um segmento grande do pâncreas e faz um episódio de dor aguda importante. Então, a pancreatite crônica agudizada, ele tem vários episódios desse de agudização e no intervalo entre eles ele tem uma disfunção do pâncreas causado por emagrecimento, esteatose e dor crônica. E a classificação começou a mudar. Notou-se
que a pancreatite tinha dois caminhos. Ou o paciente evoluía de uma forma branda e ficava bom sozinho, que era a pancreatite leve, ou ele evoluiu para uma forma muito grave, que era a pancreatite grave. Hoje já tem outras classificações que eles voltaram a inserir a pancreatite moderada, mas para a gente entender melhor, vamos ficar só com essas duas classificações, da leve e da grave, para vocês entenderem. E aí vem uma pergunta. Desculpa aqui. O que faz? Fatores que determinam a gravidade. Agora a gente vai entrar onde eu quero entrar. Então, eu falei que a pancreatite tem dois caminhos. Ou ele vai ficar bom sozinho, com, sem ou apesar do médico, ou ele vai ter uma pancreatite grave com uma alta taxa de mortalidade. E o que faz ele ter a forma leve ou ter a forma grave? Vocês lembram que eu falei que o processo de autodigestão libera mediadores inflamatórios? Quais são esses fatores inflamatórios? Eu tenho vários: interleucina, fator de necrose tumoral. Então, qual é o principal fator que leva a pancreatite grave? Não existe só um, são vários. Mas um dos principais está aqui, ó, interleucina 6. Então, se o paciente liberar interleucina 6, ele vai evoluir para a forma grave. Se ele liberar interleucina 10, ele vai para a forma leve. Olha que capricho. Então, o paciente evoluir para a forma leve ou para a forma grave depende apenas do mediador inflamatório. Por que o mediador inflamatório muda esse prognóstico? Por um simples motivo. Está aqui o nosso próximo slide. A célula, vocês já aprenderam isso lá em histologia, a célula morre de duas maneiras. Ou ela morre de apoptose, ou ela morre de necrose. Como que ela morre de necrose? Ela simplesmente morre, todo o tecido, toda a célula está destruída. Como é que ela morre de apoptose? A célula descobre que vai morrer, ela vê que está morrendo. Em vez dela lutar contra isso, ela separa estruturas dela. Separa mitocôndria, separa retículo endoplasmático. Com isso, eu tenho um tecido, uma célula viável que é capaz de se regenerar. Na necrose, eu não tenho isso. Outro dado, a necrose, por si só, estimula ainda mais mediadores inflamatórios. Então, o que depende da paciente evoluir para a forma grave? Ela fazer necrose. O que faz ela ter necrose? Mediadores inflamatórios. Fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 8, interleucina 6, que é a principal. O que eu faço para controlar esse mediador inflamatório e impedir que o mediador inflamatório que vai ser produzido seja da forma grave e vai fazer necrose da célula? Hoje, nada. Não existe nada que eu possa fazer para controlar os mediadores pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios desse paciente. Não há nada que eu possa fazer. Esse é o grande problema da pancreatite. O paciente evolui para uma forma grave e eu não tenho nada que eu possa fazer para evitar isso. E o que a gente faz com isso? Por que esse cara, primeira coisa, na forma grave, ele morre? Então, o nosso paciente morre de duas coisas. Ou ele morre no início, que a gente chama de fase precoce, que dura uma semana, pela magnitude do processo inflamatório. Então, ele faz uma pancreatite tão grave, libera tanto mediador inflamatório, que ele vai fazer falência orgânica múltipla. Essa palavra já não existe mais, todo mundo fala de disfunção, mas é a palavra que melhor traduz a pancreatite grave nas primeiras 7 dias,
é a falência orgânica múltipla dos órgãos e sistemas do paciente e leva ele ao óbito. É a primeira causa, dura 7 dias. Se o paciente sai dessas primeiras 7 dias, ele entra na segunda fase, que é a fase tardia. E, normalmente, ele vem a óbito de sepsis, de infecção dessa necrose. Então, primeira coisa que a gente tem que guardar. O que levou à fase toxêmica? O que levou à infecção? A necrose, divisor de águas de qualquer paciente, seja qual doença for a necrose. Tenham cuidado com doenças que evoluem para a necrose. Estimulam muito mediador inflamatório e necrose é um terreno tão inóspito que só bactérias com alta virulência conseguem colonizar esse tecido. Quadro clínico do paciente, então. Vamos lá. O cara tem pancreatite. Qual é o quadro clínico desse paciente? Já estou falando muito, já tem 45 minutos. Já estamos acabando a aula. Queixa principal, dor. Como é que é a dor da pancreatite? Todo mundo lembra disso na hora que eu falo que a queixa principal é dor. Dor em barra. Não é isso? Por quê? Olha só, primeiro eu quero que vocês vejam esse desenho aqui. Olha o estômago, olha o pâncreas. Retroperitoneal, retogástrico, tem contato com a coluna. Então, qual é a dor clássica da pancreatite? Dor no epigástrico, no mesogástrico, irradiando em barra. Irradia em barra por quê? Porque ele segue a radícula nervosa da coluna. Então, todo mundo lembra isso. Dor da pancreatite, a dor em barra. A dor não é comum em barra. Ela ocorre em menos de 1/3 dos casos. Ela pode irradiar só para a direita, irradiar só para a esquerda ou pode não irradiar. Tá? Então, a dor clássica da pancreatite, que vocês já aprenderam, é a dor em barra, mas não é a dor mais comum. Associado a náuseas e vômitos, inicialmente a náusea, porque a dor é muito forte, então ele tem muita náusea por causa da dor, quem já teve cólica menstrual sabe que a dor intensa causa náusea, e pouco vômito. Posterior, quando tem um processo inflamatório, as alças migram para lá para tentar restringir esse processo inflamatório. As alças paréticas fazem estase ali e ele começa a vomitar. Como as alças estão paréticas, o abdômen vai começar a distender, área de eliminação de flatos e fezes. Posso ter derrame pleural. Derrame pleural, você lembra que o pâncreas está no abdômen superior, próximo do diafragma. O diafragma tem uns poros, que a gente chama de poros diafragmáticos, ou poros de von Recklinghausen, que drena para o ducto torácico. Essa drenagem, e fazem a drenagem linfática do pâncreas por ali. Então, o pâncreas, a drenagem linfática é da cabeça para a cauda. A cabeça está do lado direito e a cauda do lado esquerdo. Então, o derrame pleural da pancreatite é mais comum à esquerda, eventualmente bilateral, e só no livro de vocês à direita. Está escrito no livro lá que raramente o paciente pode ter à direita. Na verdade, se você, na prática, você pegar um paciente com derrame pleural à direita, a primeira coisa que você faz é questionar sua pancreatite. Okay? Então, é disparado mais comum na esquerda, eventualmente bilateral, e quando é bilateral, ele é maior à esquerda. Lembra que eu falei que sangra por causa da elastase? Esse sangue pode dissecar o retroperitônio e se acumular no flanco, sinal de Gray-Tanner. Ou continua dissecando a parede e chega em região periumbilical, sinal de Cullen. São sinais raros e indicam mau prognóstico. Lembra da classificação antiga? Necrohemorrágica? Então, normalmente está associado à pancreatite necrohemorrágica, que a gente fala hoje em pancreatite grave. Mostrando mais uma vez, ó, os sinais de Gray-Tanner, sinal de Cullen. Não é patognomônico de pancreatite, tá? Qualquer sangramento retroperitoneal, eu posso ter isso. Eu tenho um paciente com dor abdominal. Vocês vão ter aula de abdômen agudo no 8º. Então, vamos falar sobre amilase. A amilase é uma rotina no abdômen agudo. Entra no protocolo da maioria dos serviços
que atendem ao abdômen agudo ou ao paciente com dor abdominal. Por dois motivos. Existem algumas patologias cirúrgicas que cursam com amilase, mas, indo para a nossa aula de pancreatite, a pancreatite é o principal diagnóstico diferencial de abdômen agudo no adulto. Lembrando que abdômen agudo não necessariamente é cirúrgico, é qualquer patologia que curse com dor abdominal que necessite de um diagnóstico e tratamento breve. Então, a amilase é o grande exame. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar só esse slide um pouquinho. Poucas patologias você precisa de um exame só. Poucas patologias. A pancreatite é um dos exames mais simples que a gente tem e mais fáceis para o diagnóstico de pancreatite. Tá? Então, a pancreatite cursa com hiperamilasemia. Então, a amilase, normalmente, o clássico 160 unidades SOMOG, normalmente na pancreatite está 3 vezes acima esse valor. Por isso que a amilase fecha o diagnóstico. Alguns falam assim, não, mas a amilase não é específico. Eu posso ter amilase salivar também. A amilase salivar não dá dor na barriga. Tá? A amilase salivar é tumor de glândula salivar da caroça no pescoço. Então, esqueça, a amilase. Alguns autores, alguns profissionais pedem lipase junto. Não precisa pedir a lipase. Tá? A lipase, para que serve a lipase? Para tempo de evolução. A amilase começa a elevar no momento da dor, no momento que se inicia a pancreatite, faz um pico com 72 horas e vem caindo progressivamente. Porém, só chega ao normal se não tiver mais pancreatite. A lipase começa a aumentar em 72 horas, onde a amilase está no pico. Faz um pico em torno de uma semana e cai progressivamente. Então, a amilase me ajuda a ver o tempo de evolução. Uma amilase muito elevada com uma lipase pouco elevada significa que o paciente tem menos de uma semana de evolução. Tá? Não existe pancreatite de amilase normal e lipase aumentada. Então, vocês não precisam pedir lipase para o diagnóstico de pancreatite. O diagnóstico de pancreatite é amilase, ok? Lipase não é necessário. Professor, Oi. Licença. Finalmente, então, uma pergunta, eu achei que eu estava falando sozinho. Oi? Então, quer dizer que a amilase vai subir, o pico vai ser em 72 horas. Depois disso, independente da evolução, ela vai se manter ou ela vai diminuir? Ela diminui progressivamente. Porque o próprio pâncreas inflamado vai levando a uma exaustão. No início, tem um monte de ácido funcionando. Ela sai liberando. Aí ela vai entrando em exaustão, ela diminui, mas diminui pouco, ela não vai chegar no normal. Ela só chega no normal se não tiver mais pancreatite. Entendeu? Certo, obrigada. Então, a amilase sempre aumentado na pancreatite. Tá? Mas e na pancreatite crônica, que eu tenho disfunção crônica? Vai aumentar a amilase? Vai. Não vai aumentar igual no paciente com cálculo, que faz grandes picos. Mas em relação à amilase basal do paciente, ela aumenta. Pode ser que um cara que tem pancreatite crônica há muito tempo, o normal, o basal da amilase dele não seria mais 160 unidades SOMOG, seria 30 unidades SOMOG. Então, quando ele fizer pancreatite, ele vai ter 250, 300, ele não vai aumentar tanto, já que ele tem uma disfunção crônica. Mas ele vai ter o aumento da amilase. Tem que ter aumento da amilase, senão não tem pancreatite. Ok? Ok. Então, voltando. Critério de Hansen. O critério de Hansen é aquele troço que todo mundo fala que você não precisa decorar, mas encai em tudo quanto é prova. Tá? Vamos resumir um pouquinho o critério de Hansen, que ele divide em álcool e cálculo, mas o clássico é da pancreatite alcoólica. Primeiro, critério de Hansen não é diagnóstico. Diagnóstico é amilase. Critério de Hansen é prognóstico.
para dizer aquilo que a gente falou no final. Ele vai ficar bom sozinho, ele vai evoluir para a forma grave. É isso, porque eu não tenho o que fazer. Esse paciente vai evoluir para a forma leve ou para a forma grave, independente do que eu fizer para ele. O que eu tenho que fazer quando eu dou o diagnóstico para esse paciente? Saber se ele vai evoluir para a forma leve ou para a forma grave. É isso que eu tenho que saber. Principal causa dessa pancreatite aguda, então, é o cálculo. O paciente tem um cálculo, está em pré-operatório, de repente ele chega lá no meu hospital com dor abdominal intensa, eu doso a amilase está lá em cima. Pancreatite aguda. E agora? Ele vai ficar bom sozinho, eu vou operar ele daqui a 30 dias, a vesícula, ou esse cara vai ter que internar, botar lá no CTI, que ele vai evoluir de uma forma muito grave, com uma mortalidade superior a 70%. O que eu tenho que fazer? Primeiro, estratificar meu doente. Então, o clássico é o critério de Rennes. Idade maior que 55 anos, tá? Ou seja, quanto mais idoso, maior comorbidade, maior é a chance de mortalidade. Leucócito 16.000, não é infecção. Leucócito é sinônimo de inflamação. Quanto maior a autodigestão, liberador de mediador inflamatório, maior é o leucócito. Glicemia maior que 200. Essa glicemia maior que 200 não é porque a pancreatite fez alteração endócrina. Lembra que eu falei que a alteração endócrina quase não é acometida, é a função exócrina que está acometida. Aí, por que essa glicemia aumentou? Quem já teve aula no 4º período comigo, agressão cirúrgica, que depois eu falo que essa agressão não é só cirúrgica, é a qualquer processo inflamatório, libera hormônios hiperglicemiantes que eu preciso de substrato energético para combater esse processo inflamatório. DLH e TGO aumentados. Tá? DLH e TGO são transaminases. Transaminase não é exclusivo do hepatócito, como muita gente acha. É presente em várias células. DLH está na membrana citoplasmática, é o primeiro a elevar, por isso que é 350. TGO está no citoplasma, 250. Normal é 40. E TGP intramitocondrial. Intramitocondrial eleva muito tarde. Então, o TGP não entrou aqui por causa disso. Então, isso é na admissão, quando ele chega. Internei. 48 horas da internação, ou seja, no outro dia, eu doso de novo. Queda do hematócrito, maior que 10 pontos. Você já sabe que o hematócrito cai por causa de hemorragia retroperitoneal. Aumento da ureia. Você lembra que a ureia é metabólito final da proteólise, né? O dia que você come muito churrasco, aumenta a ureia. Então, se você tem enzima proteolítica, você está quebrando proteína do seu corpo, você vai aumentar a ureia. Cálcio. O cálcio, lembra que eu falei da pancreatite crônica, da imagem pingo de vela, que o cálcio migrou para lá? Na pancreatite aguda, o cálcio vai migrar todo para o pâncreas. Então, o cálcio tende a cair. Segundo motivo que o cálcio cai, é o principal. Como eu tenho enzima proteolítica, essa enzima proteolítica não fica só no meu pâncreas, ela vai correr no meu corpo todo. E vai quelar a proteína. A principal proteína do meu corpo é a albumina. E a albumina carrega o cálcio. Se eu começo a quebrar a albumina, eu tenho pouca proteína para carregar o cálcio. E essa pouca proteína que está sendo carregada está indo para o pâncreas. Por isso que o cálcio cai. Como fator isolado, o cálcio é o principal fator prognóstico. PO2 menor do que 60 significa edema alveolar. Você sabe que ele não está conseguindo ventilar e absorver esse oxigênio, por isso que na corrente sanguínea a pressão arterial de oxigênio caiu. Isso indica resposta inflamatória sistêmica difusa, edema alveolar e evoluindo para insuficiência respiratória. BASEX6 menor que 4, sequestro líquido, vocês vão perder em terapia intensiva. Só para vocês terem uma noção, o que é o sequestro líquido? Tudo que você dá é igual você perde. Então, se você beber 2 litros d'água, você vai urinar, vamos dizer, para a gente entender, mais ou menos 2 litros. Que entrou, vai ter que sair. Não é só isso, tem as perdas insensíveis, transpiração, perspiração, da água endógena, mas vamos fazer uma conta grosseira.
Só que quando você tem um processo inflamatório da pancreatite, eu faço vasodilatação. Então, você tem que ficar dando muito líquido para esse paciente, para ele ter uma diurese satisfatória. Então, no final, para ele urinar 1 litro, eu tive que dar 8 litros de água. Como é que eu dei 8 litros de água e ele só urinou 1? Porque eu perdi 7 litros para o terceiro espaço, ele fica todo edemaciado. Então, isso é o sequestro hídrico. Isso é o critério de Hanson. O critério de Hanson começou a ser muito questionado. Por que ele é questionado? Porque o Hanson falou que a admissão é no momento da dor. Então, ele pressupõe, os trabalhos do Hanson foi, o cara começou a ter pancreatite e ele avaliou. E nem sempre isso ocorre. Você pega o paciente algum tempo depois. Então, hoje, a gente tem uma classificação que começa a tomar vulto, que é a classificação de Glasgow. A classificação de Glasgow não é o mesmo Glasgow do TCE, tá? O Glasgow apareceu e falou que você pode dosar nas primeiras 48 horas. Você pode dosar em qualquer momento, mas ele é mais fidedigno nas primeiras 48 horas. Você dosa uma vez só. Então, critérios. Ele juntou basicamente todos os critérios de Hanson. Idade, 55. Leucócito, ele diminuiu de 16 para 15. Glicose, 200, ele botou 180. Ureia, ele não botou um aumento de 10, e sim acima de 45. DLH, 600. Cálcio, que lembra que eu falei que era o principal? Eu pulei um de propósito. Cálcio menor do que 8. PO2, que indica já insuficiência respiratória, 60. E ele botou aqui, ó, albumina. Quanto mais enzima proteolítica, mais eu quero proteína. Então, está aqui, ó, a albumina. Única diferença, ele colocou a albumina aqui e ele tirou base excess, que era mais difícil fazer, sequestro hídrico, que hoje é questionável a hiperidratação, ele enxugou e há uma evolução natural do critério de Glasgow ser mais utilizado. Isso que eu estou trazendo é o que mais novo tem para vocês, já começa a entrar em alguns livros textos. Tá? Lógico, eu tenho outros fatores, como falência orgânica, tá? Plaquetopenia, e, principalmente, esse último aqui, ó, lembrar, proteína C reativa. Para quem ainda não sabe o que é proteína C reativa, é a proteína da fase aguda da doença. Qual doença? Qualquer uma. Unha encravada, seborreia, infarto agudo do miocárdio, psicológico, o namorado terminou, qualquer coisa, qualquer processo inflamatório, libera PCR. Quanto maior a magnitude da PCR, maior é o processo inflamatório. Então, para vocês terem uma ideia, o paciente com infarto agudo do miocárdio, com PCR acima de 6, quer dizer que ele tem uma lesão muito grande desse miocárdio, com isquemia e necrose, indica mau prognóstico. Na pancreatite, você vê a magnitude, PCR acima de 150 indica mau prognóstico. Então, PCR acima de 150. Aqui está o simpósio de Atlanta, que eu já falei, tal. E eu só falei do critério. Vou voltar aqui para os nossos critérios, tanto de Hanson quanto de Glasgow. Qual é a vantagem que a gente tem? Como é que eu calculo? Por que eu estou falando esse critério prognóstico? Eu tenho um número mágico. 3. Quais 3? Qualquer 3. Então, voltando aqui, paciente, idade acima de 55 anos. Glicemia dele 180. Dosei o cálcio 7. 3 fatores. Pancreatite grave. Então, quanto... e se for Hanson? A mesma coisa. 3 critérios. Meu número mágico que caracteriza a pancreatite grave. Então, isso é um dado importante. 3 pontos. Eu tenho cerca de 5 a 10% de mortalidade. Tá? 4 a 5%, eu tenho em torno de 25 a 35%. 3 e 4, né? 5 e 6, em torno de 35%.
7 pontos, eu tenho acima de 90% de mortalidade. Olha como é que sobe. Menor do que 3, 0 a 2, eu tenho 1% de mortalidade. 3 a 4 pontos, mais ou menos, eu tenho em torno de 5 a 10%. 5 e 6 sobe para, em média, 45%. Acima de 7 pontos, a mortalidade é em torno de 80% a 100%. Exame de imagem, raio-x de abdômen agudo, ultrassom, eu não vejo bem o pâncreas, tá? Não vejo o pâncreas é um órgão reto peritoneal. Ultrassom eu vejo bem na intérfase líquido sólido. Então, o ultrassom serve para eu ver se tem cálculo na vesícula, me ajuda na etiologia, não no diagnóstico ou no prognóstico da pancreatite. Eu vejo raio-x, os sinais indiretos. Eventualmente, eu posso ver isso aqui, a calcificação do pâncreas, que é na pancreatite crônica, aquela imagem pingo de vela. Ultrassom, eu não vejo bem o pâncreas. Ele serve para isso aqui, ó, presença de cálculos no interior da vesícula biliar. O grande exame é a tomografia, não vamos entrar em detalhes disso. Ele é tão importante que existem os critérios de Baltazar para classificar a pancreatite grave, tá? Você divide, são critérios prognósticos também. Você divide em pontuações. A, pâncreas normal. B, edema atinge apenas o pâncreas. C, o edema atinge a gordura peripancreática. D, um nível líquido. E E, 2 níveis líquidos. E você dá a pontuação. Pâncreas normal, 0, até 2 níveis líquidos, 4. E a necrose é o divisor de águas. Tá? Sem necrose, 0. 30% de necrose, 2, 50, 4, acima de 50, 6. E você soma a pontuação. Detalhe, voltou o nosso número mágico. 3. Então, 3 serve para o Hanson, 3 serve para o Glasgow, 3 serve para o Baltazar, mantendo muito próximo a taxa de morbidade dos 3 e mortalidade. E eles caminham juntos. Mostrando aqui, ó, um pâncreas normal. Olha o pâncreas aqui. Aqui é o baço, artéria esplênica. A artéria esplênica cavalga o pâncreas, então você faz o exame contrastado. Quando você olha a artéria, você vê o pâncreasinho aqui na forma de uma vírgula. Aqui, ó, um borramento do pâncreas e da gordura peripancreática. E aqui a necrose, tá? A necrose pegando só a cabeça. Como é que eu sei que tem necrose? Quando eu faço contraste, estão vendo aqui? Ó, aí eu vejo a vírgula. E aqui apagou a vírgula. Olha aqui, vocês vão entender melhor. Olha só, uma vírgula, o baço aqui, ó, o pâncreas aqui, ó, passando em cima. Eu vejo a cabeça, eu vejo a cauda, ou o pâncreas sem contraste, porque o contraste vai contrastar onde tem vascularização. Se eu não tenho vascularização, ó, então aqui só a cabeça, menor que 30%. Pegou todo o corpo de 30% a 50%. E aqui, cadê o pâncreas? Ó? Sumiu o pâncreas, não tem pâncreas nenhum, se é superior a 50%. Tá? Então, são critérios prognósticos. Aqui ele já sai de 2, aqui ele já tem 4 pontos, então aqui já é pancreatite grave, e aqui já tem 6 pontos. Mostrando um edema grande do pâncreas. Ó. E aqui, mais uma vez, cadê o contraste? Ó, sumiu. Então, o prognóstico é pior. Critérios de Baltazar. Mais uma vez, tá bom. A avaliação inicial, eu tenho essa, como é que eu identifico esses pacientes no início, lembrando que isoladamente, olha a PCR aqui, ó, acima de 150. E o tratamento desse paciente? Detalhe, é o mesmo dos últimos 100 anos, não mudou nada. Não mudou. O que mudou foi detalhe.
Qual é o tratamento da pancreatite aguda? Repouso pancreático. Evitar o estímulo das enzimas proteolíticas. Então, você sabe, quem que estimula a secretina na presença de alimentos em estômago, ânto, duodeno. Como é que você evita isso? Não alimentando o paciente. Então, a dieta é zero, ponto. Então, esse é um tratamento inicial. Hidratação importante, principal parâmetro de uma hidratação adequada de diurese, então sonda vesical, você tem que monitorizar a diurese, não vai aumentar. O estímulo ácido, por si só, estimula a produção da secretina, então você faz um bloqueador H2, hoje o mais utilizado é o final, lembra que a gente falou do bloqueador da bomba de prótons, é o mais utilizado, é o mais eficaz para inibir. E esse é o tratamento. O paciente fica em jejum, analgesia, importante. Vocês lembram que quem já teve algumas aulas falam que você não pode fazer morfina, porque a morfina é um potente analgésico, mas ele faz espasmo do esfíncter de Oddi. Então, teoricamente, ele aumenta a pressão no pâncreas. Hoje a gente sabe que não, isso não ocorre, a morfina realmente faz espasmo no óleo, mas não é o suficiente para aumentar a pressão no pâncreas. Você acaba não fazendo morfina, que você tem outras drogas opioides mais eficientes que a morfina, por exemplo, o fentanil, que é 100 vezes mais potente que a morfina para analgesia. Então, você acaba fazendo fentanil. Existem algumas substâncias que são antagonistas ao hormônio do crescimento. Entre elas está aqui, ó, vasopressina e o octreotídeo, que é um análogo sintético da vasopressina. Eles atuam não especificamente no pâncreas, inibindo a função do pâncreas. Eles atuam sobre todas as glândulas, inibindo a produção dessas glândulas. Eles são muito caros, e a gente sabe que ele não altera o prognóstico. Se ele for evoluir para aquelas formas mais graves, ele vai evoluir com ou sem o octreotídeo. A vantagem do octreotídeo da somatostatina é que ele inibe o tempo de evolução na forma leve. A forma leve, que fica bom de 5 a 7 dias, ele vai ficar bom de 3 a 5 dias, mas não altera a evolução para a forma grave. Então, esse é o tratamento. Então, paciente grave morre primeiro da fase inflamatória. O que você faz? Nada. Não faço a fase inflamatória, não faço nada. Não tem o que eu fazer. Você retirar... Antigamente, você tentava cirurgia para retirar a necrose, mas a cirurgia para retirar a necrose estimulava mais mediador inflamatório, e ele falecia. Então, você não opera o paciente com necrose. A indicação da cirurgia é a necrose infectada, que ocorre tardio. Então, você opera esse paciente após a segunda semana, normalmente. Tá? Opera esse paciente após a segunda semana, na presença de necrose. Como é que eu sei que ele tem necrose? Às vezes é muito difícil. Se ele tiver na tomografia gás, a bactéria anaeróbia produz gás e acabou, fechou, tem infecção, eu vou operar esse paciente para drenar esse abscesso. Se não tiver gás, eu não descarto o abscesso. Uma das condutas está aqui, ó, punção percutânea. Você leva o paciente para tomografia, tomografa, na área suspeita, você punciona o território pancreático, colhe aquele líquido e vê se tem secreção purulenta naquele líquido. Se tiver, você indica a cirurgia. Uma outra coisa que fez, a infecção é dramática, a mortalidade é muito alta. E alguns autores defendiam inicialmente o uso de antibiótico profilático, entre aspas, tentando diminuir a probabilidade de infecção. Hoje já sabe que isso também não adianta fazer antibiótico precoce. A conduta é expectante nesses casos. Uma coisa que mudou, suporte nutricional. Antigamente a gente era zero, sempre fazia nutrição parenteral. Hoje a gente sabe que se a gente passar uma sonda pelo nariz e botar essa sonda depois do ângulo de trás e alimentar ali, esse alimento lá no jejum não estimula a função pancreática.
Então, hoje, você pode fazer nutrição enteral se o paciente tolerar. Se piorar a distensão, o paciente vomitar, aumentar o débito da sonda, ou o paciente sentir dor, você faz nutrição parenteral. Mas hoje, a nutrição parenteral vem cada vez mais perdendo espaço. Ele faz muito de distúrbios hidroeletrolíticos, ácido bático, aumenta a osmolaridade, aumenta o fenômeno dos tromboembólicos, dificulta diapedese, fagocitose leucocitária, piora a infecção. Então, a nutrição parenteral hoje tem indicações muito restritas. A indicação da nutrição parenteral hoje é só se eu não consigo fazer a nutrição enteral. Então, a pancreatite, que era uma verdade absoluta, nem nela mais está contraindicada a nutrição enteral, desde que o paciente tolere e a alimentação seja feita a nível jejunal. Tá? CPRE, que é a indicação endoscópica, não é indicado, a não ser nas pancreatites fulminantes, que com dilatação, ou seja, que o cálculo esteja impactado ali. Se o cálculo estiver impactado ali, a pressão perpetua sempre dentro do pâncreas. Aí você tem que tirar. Mas você não faz CPRE rotineiramente, que a própria CPRE pode fazer trauma da papila e piorar a pancreatite. Então, a única indicação de procedimento endoscópico na pancreatite é um cálculo impactado no colédoco distal. A abordagem cirúrgica é basicamente na presença de necrose infectada. Os pacientes que tiverem muito grave, você não conseguir descartar que ele tem a necrose. Lógico que tem outras complicações que não vêm, mas isso que vocês têm que guardar. Grande indicação, necrose infectada. Para vocês verem, olha a destruição. Aqui tem um pedacinho do pâncreas, olha a destruição desse pâncreas. Tá? Olha o pâncreas totalmente necrótico. Acumula muito líquido. Uma das vias de acesso é transgástrica, para tentar minimizar a resposta inflamatória. Mostrando o pâncreas, você introduz Vênus nesse pâncreas. A drenagem de uma secreção enegrecida. Eventualmente, vocês vão aprender isso para frente, ele pode fazer sim de compartimento abdominal, sendo necessário peritoneostomia. Já foi rotina em pancreatite grave, hoje não é mais. Mostrando aqui uma necrose no pâncreas. A dilatação do cadalículo aqui, mostrando. Paciente, normalmente, na pancreatite grave, unidade de terapia intensiva. Então, é um paciente, para ser tratado, é um paciente em conjunto, multidisciplinar, você trata ele na terapia. Você viu que a TC é importante, mas não se deve fazer TC antes das primeiras 48 horas, porque você não consegue avaliar a necrose. Tá? Então, a TC, apesar de importante demais na pancreatite, que avalia a extensão da necrose, eu só tenho essa necrose instalada a partir de 48 horas, e o ideal é fazer entre 48 e 72 horas. Tá? Então, tomografia é o grande exame para você avaliar. Aqui mostrando a cirurgia, uma incisão ampla, tal, que você vai avaliar, e, se necessário, novas relaparotomias a fim de avaliar essa cavidade abdominal. A incisão transabdominal transgástrica, às vezes, é feito por endoscopia, onde você faz um ultrassom, localiza as necroses menos extensas, abre a parede posterior do estômago, eu já mostrei isso para vocês em outras aulas. Tá? Me estendi um pouquinho, no final eu tive que esticar um pouquinho, mas é um assunto muito interessante. Vocês vão ter isso na cadeira de gastro, depois a gente discute isso mais um pouquinho no internato de vocês, terapia intensiva a gente fala. Então, o importante da pancreatite aguda é você identificar os pacientes da forma grave. Esses pacientes têm que ser acompanhados bem de perto. Esses são pacientes com a probabilidade cirúrgica muito grande na fase tardia, depois de fazer infecção dessa necrose. Ok? O Seibeston é um bom livro, eu gosto muito do capítulo de pancreatite do Seibeston, mas vocês podem ter o olhar também nos livros de clínica médica, tanto o Harrison, tanto o Cécio. Tá? Terminamos nosso curso aqui.
espero que alguém tenha gostado, se alguém conseguiu assistir isso aí o tempo todo. Eu sei que para os períodos mais novos eu tentei ser um pouco mais sucinto, mas mesmo assim é mais difícil para vocês entenderem, tá? Quem tiver dúvida pode falar, pode escrever aqui. Ótimo. Que bom que você gostou. Segundo período gostou, tá? Que bom. Alguma dúvida, vocês podem abrir o som aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, se quiserem escrever, fica à vontade. Mas vocês lembram que isso aí, a Ana aqui já deu presença. Isso. Quando tiver o curso de novo, vocês se inscrevem. Tá? Todo mundo colocando presença. Lembrando mais uma vez que a nota de vocês vai ser pela presença. Lembra que a gente tem um grupo e nesse grupo tem o meu celular ali. Eu queria que vocês mandassem a partir de agora para o meu celular pessoal quem não começou na primeira aula, porque eu vou ter que fazer... Teve gente que começou só no meio de novembro. Então, eu queria que teve um segundo período de matrícula. Então, eu queria que vocês colocassem para mim quem começou posteriormente. Manda para o meu e-mail, não, para o meu WhatsApp pessoal, por favor, para eu poder fechar a nota de vocês. Tá? Lógico que é pela nota de vocês que eu vou fazer, a porcentagem é 100% e eu vou dividir pelo número de faltas. Não sei quantas faltas vocês podem ter, tá? Mas é óbvio que a intenção não é deixar ninguém, se alguém ficar lá com 65, 67, a gente vai aproximar para uma nota 7 para vocês. Ok? Então, todo mundo dando presença. Obrigado pela presença de todo mundo. Ok? Um abraço. Espero que... Acho que o segundo semestre do ano que vem isso vai começar a melhorar. Ok? Tchau para vocês.